Boa noite. Está começando agora mais um Ideias da Aldeia. O programa de hoje vai entrevistar o médico e advogado Aloysio José Bedoni, que é professor da Unicamp e responsável pelo programa de atendimento às vítimas de violência sexual do Centro de Ação Integral à Saúde da Mulher, na Universidade de Campinas, de São Paulo. O professor Bedoni, que está aqui com a gente, ele veio ao Acre para participar da oficina de violência intrafamiliar, que foi promovida pelo CEDEB, pelo Centro de Defesa de Direitos Humanos e Educação Popular, e o Governo do Estado. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, a violência sexual contra a mulher é um problema que atinge mulheres de todas as raças, de todas as culturas, de todas as classes sociais, né? E calcula-se, é difícil falar de um número, mas calcula-se que só nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, 600 mil mulheres são estupradas todos os anos. Como é que o Brasil vem enfrentando esse problema? Os números são alarmantes, realmente. Não se tem dados concretos, como você falou, mas a estimativa é que 1 em cada 4 mulheres em todo o mundo sofreram ou sofrerão algum tipo de violência, incluindo-se a violência sexual. O Brasil, por muito tempo, o Brasil não teve nenhuma postura de combater ou de entender as causas da violência sexual no nosso país. A gente tem notado de 15 anos para cá uma preocupação crescente da sociedade em enfrentar esse problema. E acho que quem deu o início de tudo isso foram os movimentos femininos de reivindicação dos direitos da mulher. No Rio de Janeiro teve um movimento grande na década de 70, 80. E a partir daí a sociedade lentamente começou a tomar uma atitude mais ativa em relação a esse problema. Só para a gente ter uma ideia de números, em 96, não faz tanto tempo assim, né, tínhamos 5 hospitais no país com algum tipo de programa para atender vítimas de violência sexual. Em 2003, nós tínhamos 201 hospitais. Né? Nossa, então houve um aumento muito grande. E não foi só o aumento do número de hospitais, foi o aumento do número de pessoas e entidades que estão dispostas a fazer alguma coisa em benefício dessas mulheres que sofrem esse tipo de violência. Professor, existem vários tipos de violência contra a mulher, né? Mas a violência sexual ela ainda é apontada como um tipo de violência que deixa maior número de sequelas na vítima, né? Quais são, na sua opinião, assim, as consequências na vida das mulheres que sofrem esse tipo de violência, tanto psicologicamente, como emocionalmente, como fisicamente também? A gente tem as consequências imediatas, que são as lesões, né, normalmente, que a gente pode observar, e traumatismo físico, e o traumatismo emocional, traumatismo psicológico, que varia de mulher para mulher, mas é sempre muito importante. O primeiro atendimento tem essa importância, no meu ponto de vista, de tentar minimizar as consequências desses problemas no futuro da mulher, né? Existe uma síndrome pós-estupro que algumas mulheres têm em maior ou menor grau, algumas têm para o resto da vida, né? Ficam sequelas para sempre. Quais são as características dessa síndrome? Pós-estupro, a fase crônica da síndrome. É um aumento da dependência de drogas, aumento da prostituição, aumento da taxa de suicídio. Esses são dados do Ministério da Saúde. Além de doenças que são adquiridas, que se cronificam. Imagine uma infecção pélvica que é adquirida numa relação não consentida, que se transforma depois num processo inflamatório pélvico crônico, com dor pélvica crônica de difícil controle. Observa-se também alterações na esfera sexual, anorgasmia, falta de libido e outras consequências da violência. O senhor está falando dessa coisa do atendimento às vítimas, né? No caso do Brasil, esse atendimento, ele já é um atendimento que está preparado para atender essas vítimas, porque são pessoas que sofreram um abalo emocional muito forte, uma violência física muito forte também, né? E assim, que passam pelo preconceito na sociedade, né? E de repente têm que ser levados para um hospital para serem atendidos. Os médicos hoje no Brasil já estão preparados para esse atendimento? Infelizmente não todos. E você tocou num aspecto muito importante, que é
o julgamento que acaba se fazendo em relação às mulheres que são vítimas, né? Muitas vezes ocorre o que a gente chama de revitimização da mulher. Quando ela chega num centro, num hospital, numa delegacia, em qualquer outra instituição. Eu repito o que eu falei no começo, há uma tendência de se procurar disseminar, difundir, divulgar essas normas de atendimento imediato, e cada vez mais a gente vê hospitais se preparando para atender. É uma evolução muito significativa. Não são todos, evidentemente, que estão preparados para fazer o atendimento, mas cada vez mais tem mais gente preparada para fazer o atendimento. Professor, é comum a gravidez no caso de estupro? A estatística diz que de cada 100 mulheres que são estupradas, 8 podem ficar grávidas. Desculpa. E dessas 8, se o médico intervém com um tratamento que é a anticoncepção de emergência, consegue-se evitar 7 dessas gravidezes. Então, daquelas 100 inicialmente estupradas, teríamos uma gravidez se a gente fizer o tratamento com anticoncepção de emergência. Professor, nesses casos, né, a própria lei brasileira, ela permite o aborto, né? Mas a gente sabe de vítimas, né, que fica sabendo de uma possível gravidez, né, após, né, depois porque normalmente algumas não procuram a emergência, né? Nesses casos, na sua opinião, como é quais são os impactos psicológicos que pode haver de uma mulher vítima de violência que de repente engravida e que se confronta com questões religiosas e até sociais na hora de decidir por um aborto ou não? E também das dificuldades que ela vai encontrar para conseguir, né, ser recepcionada e poder fazer a interrupção da gravidez, que não são todos os hospitais que fazem, né? As consequências variam muito de mulher para mulher, como ela enfrenta o problema da gravidez. A grande maioria enfrenta o problema da gravidez de uma maneira muito negativa, né? Quer ficar livre daquilo que ela não considera um filho, né? Mas se considera fruto da violência. 10%, essa é a nossa experiência, 10% das mulheres que engravidam após um estupro decidem manter a gravidez, decidem ter o filho por questões morais, religiosas ou outras, e metade delas ficam com a criança e metade acaba fazendo doação. Essa é a nossa experiência. 10% mantém a gravidez e metade delas acaba doando as crianças. A sua opinião particular, qual é em relação a esse assunto? No caso, uma gravidez gerada a partir de uma violência, o feto pode ser considerado como um filho mesmo ou realmente ele é fruto de uma violência? Essa é uma questão muito complexa, né? Porque todos nós temos valores religiosos, morais, culturais. Então, dificilmente a gente vai ter um consenso em relação a isso. Eu costumo pensar da seguinte maneira: não sou eu que tenho que decidir isso. Esse é uma decisão da mulher. É um direito que ela tem. Ela vai fazer a interrupção da gravidez ou não, de acordo com as convicções dela, com o momento que ela está passando. E o profissional de saúde ou o Estado tem a obrigação de prover a essa mulher as condições para ela fazer o que é de direito dela, que é a interrupção da gravidez. Então, eu não faço o julgamento pessoal meu se eu sou a favor ou se eu sou contra. A minha posição, que eu falo sempre, é que essa é uma decisão da mulher, e só dela, porque é ela que está grávida. E ela que tem que decidir. E o que ela decidir, nós temos que aceitar. Professor, existem, além do medo e da dor, né, essas vítimas da violência sexual ainda tem que, como eu tinha comentado, o senhor também falou, ainda tem que enfrentar o preconceito, né? Fora e às vezes até dentro da família, né? Que mecanismos a nossa sociedade já tem ou pode vir a ter para enfrentar esse tipo de problema? A nossa sociedade lentamente está mudando um pouquinho a maneira de encarar isto, né? Sempre se deve julgar o fato em si, a violência em si, nunca se julgar a mulher. Não se deve emitir juízo de valor sobre a mulher. Onde ela estava, com que roupa estava, com quem estava, isso nada importa. O núcleo da questão é a violência. É uma relação sexual não consentida. E é assim que a gente tem que ver o problema. Eu acho que a sociedade ainda tem um pouco desse aspecto de discriminação que você falou. E
não são raros comentários do tipo que eu acabei de fazer, também o que ela queria naquele local, né, com aquela roupa. Infelizmente existe esse tipo de comentário ainda, mas cada vez menos. Parece que a sociedade está entendendo que democracia, liberdade inclui a liberdade sexual da mulher. E o Estado tem que prover condições para exercer essa sua liberdade. Professor, qual a importância da denúncia? Porque ainda existe um grande problema que inclusive, que dificulta a gente fazer um levantamento do número de casos, né, de violência sexual, que é exatamente as vítimas que não procuram a via judicial, né? Qual é a importância da denúncia nesses casos? Um pouco antes disso, antes da via judicial, a gente sabe que mais ou menos 10% das mulheres só tornam o fato público, ou vão ao hospital ou vão a uma delegacia. 90% dos crimes sexuais não são notificados e a gente não tem notícia deles. Muito alto, muito alto. Agora, se a mulher quer procurar a via judicial ou não, essa é uma prerrogativa dela, porque o crime sexual, estupro, é um crime que a gente chama de ação privada. Quer dizer, a mulher tem o direito ou não de propor uma ação penal para perseguir e conseguir capturar o agressor. Porque a nossa legislação dá à mulher esse direito de, se não quiser se expor de novo a uma nova violência, ela não é obrigada a fazer. Mas é importante a denúncia. A denúncia é importante. E ela tem que entender que o fato de denunciar, fazer um boletim de ocorrência, por exemplo, não significa necessariamente que ela quer dar início a uma ação penal. Ela pode só fazer o boletim de ocorrência. E esse dado para a polícia é muito importante, para a polícia poder fazer um mapeamento do crime, para poder atuar preventivamente. Então a denúncia deve sempre ser estimulada, embora a gente reconheça as dificuldades que às vezes as mulheres têm em determinadas localidades de fazer a denúncia. Não são todas as cidades que têm, por exemplo, uma delegacia da mulher, onde ela pode fazer a denúncia de uma maneira mais humana, mais tranquila, né, do que numa delegacia com todo tipo de delinquente junto lá. Qual é o medo que o senhor, de repente, observa das mulheres que chegam no hospital procurando o atendimento? O que mais choca nesse tipo de atendimento que o senhor faz? A reação da mulher? A mulher. É uma reação de vergonha, a maior parte das mulheres tem essa sensação. E uma sensação que elas têm também de descrédito no sistema, quer dizer, descrédito no sistema de atendimento, no sistema médico, no sistema jurídico. E esse trabalho que a gente tem que fazer, que é um trabalho que é diário, para tentar convencer as mulheres que elas podem contar com o serviço público e elas têm que contar com esse serviço e devem contar com esse serviço, inclusive para tentar diminuir a violência. Professor, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o Ideias da Aldeia volta logo logo, tá? Fique com a gente. O Ideias da Aldeia está de volta, recebendo hoje o médico e advogado Aloysio José Bedoni. Ele veio ao Acre participar de uma oficina sobre violência intrafamiliar. Doutor, a gente estava falando no bloco anterior sobre o atendimento, né, que é feito nesse hospital da Unicamp, né? E o senhor estava falando também da importância do número de hospitais que agora tem um programa, tem um local dentro do hospital reservado especificamente para o atendimento de mulheres vítimas da violência sexual, né? Nesses casos, doutor, como é que é esse atendimento? Qual o procedimento inicial, né? Pelo que essas mulheres que procuram esse atendimento passam? A mulher, quando chega ao hospital, ela é recepcionada pela enfermeira, que faz um atendimento de enfermagem inicial, bem rápido. Depois o médico é chamado para proceder ao exame físico da mulher, exame ginecológico. Nesse exame, aproveita-se para colher material, esperma ou pelos pubianos do agressor, que porventura esteja ali. Esse material é guardado,
porque ele pode servir no futuro para um exame de DNA e identificação do agressor. Posteriormente se faz a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, são dados antibióticos para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis mais comuns. É feita a vacinação para hepatite B, que é uma doença também transmitida pela relação sexual. Se a mulher não é vacinada ainda, ela recebe também anticorpos contra a hepatite B. E é iniciada a quimioprofilaxia da infecção HIV/AIDS, que ela vai fazer por 28 dias, 4 semanas. E além dessas medidas preventivas contra doenças transmitidas pela relação sexual, é feita a anticoncepção de emergência, para evitar a gravidez indesejada. Esse é o tratamento médico inicial, que é feito pelo médico e pela enfermeira, como eu disse. Dependendo da hora que ela é atendida, ela também faz uma avaliação psicológica, se ela quiser, e a assistente social, em seguida, orienta a mulher sobre todos os seus direitos e todas as coisas que ela vai ter que fazer daqui para frente, se ela quiser fazer. É nessa hora que se enfatiza a necessidade de ir à delegacia, fazer o boletim de ocorrência, etc. Depois desse atendimento inicial, ela é acompanhada num ambulatório específico por até 6 meses, onde são feitas sorologias para as doenças mais comuns, inclusive da AIDS, até que se possa dar alta. Durante o acompanhamento médico no ambulatório, ela recebe também o acompanhamento do psicólogo, durante os mesmos 6 meses. Muitas vezes ela tem alta médica com 6 meses e continua com a psicóloga por mais algum tempo. Esse procedimento é específico do hospital da Unicamp ou é um procedimento que se repete nos demais hospitais do país que tem esse tipo de atendimento? Vários hospitais têm protocolos semelhantes, né? E o próprio Ministério da Saúde, alguns anos atrás, elaborou uma norma técnica padronizando esse atendimento, e essa norma técnica foi distribuída para todos os hospitais oficiais. No caso desse tratamento preventivo, principalmente em relação às doenças sexualmente transmissíveis, né? Ele é eficiente a ponto de evitar realmente que a mulher contraia esse tipo de doença? Por exemplo, no caso da AIDS, é possível evitar que se contraia o vírus? A possibilidade de uma mulher se contaminar pelo HIV, que é o vírus da AIDS, numa relação sexual só, é pequena, não é grande. É menos de 1%. Numa relação vaginal. Se tem relação anal, por exemplo, o risco aumenta um pouco mais, porque ocorrem lesões na mucosa e a chance de se infectar é maior. Com a quimioprofilaxia, nós não temos observado caso nenhum. Embora a incidência seja pequena, como eu falei, 1 a 2%, mas por ser tão grave a consequência, nós entendemos, e o Ministério da Saúde agora também entende assim, que está justificado um tratamento preventivo. Na nossa experiência, no nosso hospital, não tivemos nenhuma soroconversão. Quer dizer, nenhuma mulher entrou com sorologia negativa e saiu depois de algum tempo com o vírus da AIDS. Entre as mulheres que receberam a quimioprofilaxia. Não são todas que recebem a quimioprofilaxia. Se não tiver relação anal ou relação vaginal, muitas vezes não é feito. Não é feita esse tratamento, porque as drogas têm vários efeitos colaterais e a gente tem que saber lidar com esses efeitos colaterais também. Professor, na sua experiência, né, como é que deve proceder uma mulher que é vítima de violência sexual e que de repente mora num local onde não tem esse tipo de atendimento? Quem ela deve procurar? Essa é uma questão muito complicada. O ideal do ponto de vista de saúde pública, que é assim que a gente está encarando hoje a violência sexual, o problema de saúde pública, pelos próprios números que eu falei, o ideal seria procurar o atendimento médico, se ela não tem nenhuma outra, se ela não pode ir a uma delegacia ou a qualquer outra instituição. O atendimento médico inicial, quanto mais precoce for, é melhor. É o primeiro passo, então? Eu acho que sim, porque se eu fizer anticoncepção de emergência nas primeiras 24 horas, eu tenho uma eficácia bem alta. Se eu fizer nas segundas 24 horas, de 24 a 48, essa eficácia começa a diminuir. Até 72 horas, diminui mais ainda. Então, e a profilaxia da AIDS é mais importante ainda o tempo, porque tratam-se de horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas. Quanto mais precoce,
é feita a intervenção médica, menor é o risco que ela tem de ficar grávida e menor é o risco de adquirir doenças como AIDS. Por isso que eu entendo que a abordagem inicial, idealmente, deveria ser feita no ambiente médico, no ambiente de um hospital. Não estou dizendo que ela não deva depois fazer a denúncia nas outras instituições, mas eu entendo que o hospital seria a porta de entrada para o atendimento. Mas é claro que cada cidade, cada região poderá coordenar melhor e fazer uma rede de atendimento com talvez portas de entrada diferentes. Mas desde que fique garantido que o atendimento médico será rápido, não se perca tempo. Ela pode passar pela delegacia, mas também não pode esperar 24 horas ou 12 horas para ir ao médico. Para procurar o médico, né? Teria que ser uma coisa muito rápida. Em Campinas, muitas vezes a mulher vai direto na delegacia. E o acordo que a gente tem com a delegacia, o próprio delegado manda essa mulher para o hospital, para o atendimento médico, depois vai buscar para fazer a ocorrência. Não se perde tempo, né, para começar a fazer a profilaxia das doenças. Professor, o senhor acabou de falar sobre rede de atendimento, né, e acabou de citar também um exemplo de como pode funcionar essa rede, né? Existe um movimento nacional da criação de redes de atendimento no país, né? Qual a importância dessas redes de atendimento e como é que elas podem funcionar? Existe uma questão importante que cada profissional tem um olhar diferente sobre o problema. O médico olha de uma maneira, o delegado tem outra visão, o médico legista tem outra visão. E todas essas visões são importantes, então elas se complementam. Por isso que trabalhar em rede significa uma melhor qualidade do atendimento. Em locais onde só tem um centro que está tratando, só hospital, por exemplo, o tratamento não é o ideal. O ideal é que exista uma relação, um entrosamento entre o hospital, a delegacia, o IML, o Poder Judiciário mais na frente, o Conselho Tutelar, quando se trata de adolescente e de criança, porque isso garante uma qualidade melhor no atendimento. Essa formação de rede tem sido buscada assim, por quase todos os locais por onde eu passei. E Rio Branco está fazendo a mesma coisa. Rio Branco tem excelentes serviços montados e agora está começando a se estabelecer essas inter-relações. Eu acho que isso significará um ganho na qualidade do atendimento muito grande. Isso representa uma eficácia maior para os órgãos que estão envolvidos no atendimento a essas vítimas? No final das contas, a mulher vai ter um atendimento melhor. Ela vai ter todas as informações que ela precisa, vai receber todas as orientações desses profissionais e vai, em um menor espaço de tempo, ter o atendimento que ela precisa. Essa é a vantagem da rede. Professor, o senhor sabe de casos de mulheres que sofrem esse tipo de violência e que, de repente, por vergonha, não procuram nenhum médico? Isso acontece no Brasil? Acontece muito, acontece muito. Como eu falei, a gente estima que só 10% vão fazer a queixa ou vão ao hospital. E tem um dado interessante nisso, que é o seguinte: a violência pode ser doméstica, que a gente chama, que é dentro de casa, ou urbana, a violência na rua. O hospital, essa é a nossa experiência. A gente atende 70% dos atendimentos são de violência urbana, 30% violência doméstica. E a gente sabe que a realidade é totalmente diferente. O número de violência dentro de casa é muito maior do que o número de violência na rua. Uhum. Talvez seja essa uma das razões. Essa é uma das razões porque tem pouca denúncia. Porque a pessoa que sofre a violência em casa, ela está muito próxima do agressor. Quer dizer, o agressor sexual também é aquele que está próximo da vítima? É o que está próximo, é o que está próximo. Quando se fala de criança, por exemplo, estamos falando do pai, do padrasto, do tio. Isso acontece com as mulheres também, as mulheres adultas? Com mulheres adultas também. O agressor é conhecido e é próximo. E muitas vezes tem uma relação de poder em relação a ela. Professor, o senhor tinha comentado num bloco anterior que esse tipo de violência é considerado como violência de caráter privado. No entanto, pelos dados que o senhor deu, pelas informações que o senhor passou aqui, existe uma
uma consequência, né, que parte não só para a vida da mulher, mas que também tem reflexos na família, né, nos filhos, de repente for uma mãe que foi violentada. Essa visão do Brasil de ver a violência contra a mulher como uma violência de caráter privado, não é uma visão que de repente pode prejudicar o combate a esse tipo de violência? Eu usei o termo privado com uma outra conotação. A ação penal é privada. Tá. Quer dizer, a mulher ela sofre uma violência e ela decide se ela quer iniciar uma ação penal ou não. É diferente da ação penal pública, onde o Estado assume a ação penal independentemente de queixa. Um homicídio, por exemplo. Ninguém precisa fazer uma queixa para o Estado começar a agir. Na violência sexual, a nossa Constituição dá à mulher o direito de escolher se ela quer ou não dar início a uma ação penal. É nesse sentido que a ação penal é privada. Existem duas exceções quando o crime sexual passa a ser de ação penal pública. É quando o crime foi cometido pela pessoa que devia estar protegendo, no caso do padrasto ou do pai que é o agressor, né, em relação a uma adolescente. Aí o hospital, o médico, quem tiver conhecimento disso tem que comunicar. Não é mais um crime de ação privada, é um crime de ação pública. E a outra exceção é quando ocorre lesão corporal grave ou morte. Aí é uma obrigação também a comunicação do crime para que o Estado faça a persecução do criminoso. A violência sexual ela é devastadora tanto para a saúde física como para a saúde emocional de suas vítimas, né? Na sua opinião, como médico e pela experiência que o senhor tem, esse tipo de violência, ele pode ser superado? A resposta é muito individual, né? É muito pessoal. Existem mulheres que estão absolutamente desesperadas com o que aconteceu, ficam assim durante muito tempo, não voltam a ter uma vida normal, apesar do tratamento, do acompanhamento. E outras mulheres que aparentemente reagem pouco. A gente não sabe se ela reage pouco só aparentemente, ou se realmente ela conseguiu superar o trauma. Mas eu acho que o trauma fica para sempre em todas, em menor ou maior grau. Mas acho que permanece para sempre o trauma de uma violência sexual. Professor, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no programa, né, e dizer que foi muito esclarecedoras as informações que o senhor trouxe, e esperando que da próxima vez que o senhor venha ao Acre, a gente possa de novo conversar sobre o assunto com notícias melhores, com certeza. Muito obrigado. O Ideias da Aldeia vai ficando por aqui. Uma boa noite e até o próximo programa.